Bem, bateu na minha mão um relatório de uma reunião de um conclave cristão mundial, mostrando a crise de identidade da igreja. Ele foi realizado de 26 a 28/10, participação de 336 pastores convidados, onde o Brasil mandou 5 pastores, um presbiteriano, um batista, um metodista, um adventista, uma Assembleia de Deus, e temos notícia de uma igreja independente. E quando bateu na minha mão, eu falei assim, gente, é isso que está acontecendo. Eu vou ler uns trechozinhos bem rapidinhos, porque eu quero fundamentar porquê dessa palavra de hoje. Diz aqui assim, uns trechos isolados. Pensamos que, de modo geral, os pastores não respondam à pergunta o que é ser um cristão no mundo de hoje, porque principalmente não conseguem fazer uma leitura fidedigna da realidade que nos cerca. O indivíduo convertido por nossa pregação fica quase sempre fechado e protegido dentro de uma comunidade evangélica, numa espécie de marginalização social. Em grande número de casos, é difícil encontrar relação entre aquilo em que nós cremos e nosso comportamento na vida cotidiana. Será que um pregador do Evangelho no período apostólico reconheceria nossa pregação de hoje? Será que o protestantismo hoje se identifica com a fé bíblica e com o espírito da reforma, ou está se tornando cada vez mais um moralista que enaltece a capacidade de autorredenção do homem? Podemos concluir que o resultado deste tipo de pregação, geradora de crise, produz não discípulos de Cristo, mas fariseus modernos. Pesadíssimo isso aqui. Essa igreja alegre e feliz, identificada com boa parte da população, tem dado muito pouco valor ao estudo, à reflexão da palavra e à vontade de fazer a diferença na sociedade. Sem o estudo, sem a reflexão, não se adensam no coração de ninguém os referenciais de formação do caráter, que balizam o comportamento, que enchem o ser com conteúdos éticos e que capacitam a viver não apenas uma santidade religiosa, mas uma santidade social ampla. Esse estudo aponta 6 principais fatores que determinam essa nova realidade. Crise institucional generalizada, falta de identidade da igreja. Desmantelamento das estruturas e economias. Desenvolvimento tecnológico nas comunicações e na informática. A igreja não tem acompanhado isso. O movimento feminista. A mulher saiu de casa e ela está competindo com o próprio marido e com outros homens no mercado de trabalho, e gerando com isso uma independência e não um fator de ajuda mútua. Falta de foco no diálogo entre atividades paralelas. Renascimento místico de desvios comportamentais. A aplicação do que diz Provérbios, capítulo 6, quando fala sobre 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª Ele abomina. Eu citei muitos outros, não vou ler não, mas eu acho importante, depois quem quiser uma cópia desse documento, eu passo para a mão de vocês. Passei uma cópia para o pastor Lucas, né, Lucas? Eu queria falar nessa noite sobre a vontade, a importância da vontade na vida do homem. Lá em Filipenses 2,13 tem um texto que fala: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer
como o realizar, segundo a sua boa vontade. Existe uma grande diferença entre o querer e o realizar. Se a gente pegar lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14, a partir, diz assim: meus irmãos, que interesse se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das suas obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Assim também a fé, se não se traduzir em obras, ela é morta em si mesma. Poderão até dizer: tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, e eu te mostro a minha fé através das obras que faço. Então, isso complementa o que está escrito em Filipenses. Uma coisa é o querer, outra coisa é o efetivar, o efetuar. Efésios 4,12 fala: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou na vibe de que querer é a maior força de motivação que um ser humano pode ter. Motivar é dar motivo, é dar razão, dar propósito. Então, quando você quer, você disponibiliza a tua ação ao serviço do reino. Isso é muito mais do que fé. É a fé experimentada. Uma vez eu falei aqui, imaginem-se, alguém está atravessando de um prédio para o outro em cima de um cabo de aço. Aí eu pergunto para você: você crê que ele consiga atravessar? E você fala: creio. E você chama isso de fé. Isso não é fé. Fé é você sair de onde está, subir nas costas dele e passar com ele o cabo de aço. Aí isso é fé. Isso é fé. Eu acreditar que alguma coisa possa existir ou possa ser feita, ainda não é fé. Fé é eu participar daquilo com toda a intensidade de vida que eu tiver. Então a igreja é uma mera espectadora da fé de alguns. A igreja se contenta em aplaudir aqueles que experimentam a fé. Se alguém fala assim: olha, eu tive uma experiência com Deus, e aconteceu isso, isso e aquilo, e as pessoas dizem: oh, isso não é fé. Você credibiliza o que foi dito, mas não experimentou o que foi dito. Tecnicamente falando, o que diferencia o ser humano do animal racional é a inteligência e a vontade. É claro que quando a gente fala sobre inteligência, nós achamos que isso é o máximo no homem, né? Todos nós queremos ser inteligentes, né? Todos nós queremos ter filhos inteligentes. A gente sempre fala da inteligência do nosso filho, né? Quem tem filho sabe como é que é isso. Chega numa turma de 500 crianças, você acha que o seu é o mais inteligente, né? E você fica olhando aquilo ali. No colégio, nós queremos que eles sejam realmente os mais inteligentes. Queremos que a esposa seja a mais inteligente possível. Não mais que a gente, né, homens? Porque senão não seria inteligente. Elas já são mais inteligentes em tanta coisa. Pelo menos dirigir, a gente crê que a gente é mais inteligente. Fica somente isso para a gente, né? Por fora. Então, vocês querem ter um pastor inteligente, né? A gente espera ouvir uma boa palavra, um pastor inteligente. E Deus, que opera sempre mais do que a gente pede, não só deu para vocês um pastor inteligente, como um pastor bonito também, né? Tem que ser inteligente, porque eu estou com o microfone na mão. Os outros pastores estão sem microfone. Então nós queremos que a inteligência nos distinga. Nós damos um valor tremendo à inteligência. Todas as culturas criaram suas reservas morais,
suas reservas estratégicas, bélicas, estratégia de domínio cultural, domínio político, usando a inteligência natural, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Então nós sabemos que nós primamos muito pela inteligência. Tem um ditado que diz: a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não te faz caminhar. Eu não estou diminuindo a inteligência, estou deixando ela no lugar dela. A inteligência é você concordar, é você ter expectativas que são supridas naquilo que você ouve. A inteligência é você discernir, mas não te faz agir, não te faz ter vontade na ação. Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem transforma não é Deus, é você. Deus vai te usar na sua transformação, mas a vontade de transformar tem que haver no teu coração. Deus não transforma ninguém que não queira ser transformado. A ação de Deus é mediante a tua aquiescência, é mediante a tua vontade de exercitar aquilo que faz parte da sua transformação. A palavra-chave é transformai-vos, porque a transformação sou eu quem faz, sou eu quem processa ela na minha própria vida. A transformação não é um atributo de Deus, ela é resultado de uma vontade nossa. A igreja precisa querer ser transformada. A igreja precisa exercitar a vontade. Esse documento que eu acabei de ler mostra uma igreja em dormência, uma igreja insensível, uma igreja incipiente, uma igreja sem gosto, uma igreja que não exercita a vontade de Deus, a boa vontade de Deus para conosco. E ele diz mais, ele diz que as igrejas históricas não passam de 2030. Porque elas não trazem novidade de vida, elas não trazem necessidade de transformação. É muito sério o que está acontecendo. A tecnologia tem roubado toda a expectativa da igreja, enquanto desenhos animados estão aí mostrando coisas que seguram a criança. Os nossos professores estão ainda com fantochezinhos, estão ainda com um quadro negro, ensinando as crianças. Elas estão lá na frente. A tecnologia avançada tem que alcançar a igreja, tem que alcançar, e não somente a tecnologia, mas o evangelho que nós profetizamos, nós falamos muitas vezes, é para alcançar o homem de 50 anos atrás. A modernização tem mudado o nosso alvo e nós não temos mudado as estratégias de alcance. É importante que haja uma vontade. A transformação não é um atributo de Deus, é um resultado da nossa vontade. O inconformismo nos leva a querer mais. A transformação nos leva a poder mais. A renovação nos leva a gerar mais. A mente nos leva a compreender mais, mas a vontade nos leva a fazer mais. A igreja precisa sair desse mesmismo e começar a fazer uma fé prática, uma fé experimentada. Só a vontade nos faz realizar mais. Por isso a palavra diz: transformai-vos, porque só a vontade de transformar já transforma. A inteligência sozinha não tira ninguém do buraco. Ela dá discernimento do buraco, mas ela não tira a pessoa do buraco. É a vontade que faz isso. Todos nós conhecemos pessoas mais inteligentes que nós, mais capazes que nós,
mas que vive numa dificuldade de vida financeira, econômica, existencial, terrível, sempre envolvidos em dificuldades de diversas origens. Será que falta a eles algum tipo de inteligência? Ora, se eles são capazes de distinguir o momento, distinguir o tempo, eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso, eu devo, eu não devo. Se eles têm essa consciência, essa inteligência, o que afinal falta a eles? Vontade. Falta vontade. Eu dou um exemplo aqui: se eu colocar a minha mão no fogo, eu tenho inteligência de saber que a mão está queimando, e tenho a liberdade de tirar a mão, mas a vontade é que vai fazer com que eu tire a mão. A igreja tem falta da vontade. Segundo a palavra de Deus, a gente vai vendo que há um equívoco no pensamento das pessoas. O maior atributo do ser humano não é a inteligência e não é a liberdade, é vontade. Porque é a vontade que nos tira do ponto de sermos estáticos, de sermos improdutivos, de sermos o modelo de sempre, por uma transformação necessária. Nós estamos vendo uma geração massificada, uma massa conduzida, desvios comportamentais por indução de mente coletiva, e influenciando, uma minoria influencia uma maioria, porque não há uma vontade pessoal, independente. Nós não estamos sendo movidos por aquilo que o texto bíblico nos mostra, que o Senhor Jesus ensinou a cada um dos homens que o seguiu, e nos ensina até hoje. Ou seja, o mesmo remédio que era aplicado para a geração de 50 anos atrás, o remédio, ele é aplicado hoje, só que ele precisa que nós, a igreja, experimentemos a transformação que os homens de 50 anos atrás experimentaram, e não há vontade disso. A nossa sociedade ocidental contemporânea não desenvolveu e não desenvolve mecanismos culturais de vontade, de mudança. A igreja precisa mudar. A igreja precisa ter mais vontade. Eu coloco aqui: quantos de nós já começamos o regime segunda e terminamos a terça? Já começamos a aula de inglês e só aprendemos I love you. Já fomos aprender a tocar violão e só aprendemos a Casa do Sol Nascente. Aquelas 3 notinhas. Falta vontade. Falta vontade. Eu dou um exemplo que eu já dei. Quantos já leram a Bíblia? E qual foi a sua reação ao ler a Bíblia? A primeira coisa que você faz, você passa as páginas assim, fazendo aquele ventinho no rosto, né? Você está procurando o que ali? Você está procurando a vontade. Você quer, você pensa em ler, mas falta o esforço, falta a vontade. Aí depois você vai na última página e vê o número dela, para entender quantas páginas você vai ler. Aqueles que não conhecem vão começar a procurar figurinha. Para quê? Para a inteligência falar: nossa, que bonito, e a vontade de dizer: 2 páginas a menos. A Bíblia podia ter figurinha, não tem figurinha. Aí você vai procurar os 2 lugares mais comuns de ler: no sofá ou na cama. E você começa a ler. Quando você começa a ler, alguns com certa distância assim do olho, para pegar o ângulo certo. Aí começa a ler, 5 minutos depois ela pesa, cai, você desmarca, você vai procurar onde você estava lendo. E você vai descobrir que você não sabe.
Porque você não estava lendo. Estava faltando vontade, você está procurando a vontade. A vontade é aquilo que te tira você da zona de conforto. Vocês querem ver uma coisa que a igreja do Senhor Jesus hoje em dia tem pouca gente que sai da zona de conforto. É pouquíssima gente que sai da zona de conforto. As pessoas estão acostumadas a ter um evangelho barato, a ter um evangelho fácil, a ter um evangelho que não exija nada de você, não exija esforço algum. Eu canso de encontrar pessoas, falando, você sumiu da igreja, sabe o que é, pastor? Eu estou frequentando uma igreja pertinho de casa. A minha resposta sempre é a mesma, cuidado, meu irmão, o céu é longe, cuidado, você está procurando um céu pertinho, você quer economizar esforço. Eu conheci pastor de Mandiocal. Eu ajudava na igreja presbiteriana de Lusiânia, e ele era pastor em Mandiocal, numa fazenda que tinha uma igreja presbiteriana lá. Ele andava na faixa de 15 quilômetros a pé, às vezes montado num burrico, num cavalo, para ir à igreja e voltar. Ele já voltava, ele até ria, porque quando ele ia com o jumentinho já conhecia o caminho. Ele montava num jumentinho e saía trotando naquele escuro, 15 quilômetros para voltar para casa. Às vezes ele acordava, já estava em casa, o jumentinho sabia exatamente voltar para casa. Ele era jumento, mas era inteligente, conhecia o caminho. Queridos, quantos de nós queremos economizar esforços porque não temos vontade? Nós precisamos entender que a vontade precisa ser encontrada. Pessoas, eu dei o exemplo aqui, que param de fumar e outros que não param. O que não para, falta o quê? Falta força de vontade. Quem te ama te diz, para de fumar. Você mesmo se diz, eu preciso parar de fumar. O maço de cigarro te diz, fumar prejudica a saúde. Está lá desenhadinho. O Ministério da Saúde diz, fumar provoca câncer. O seu bolso diz, você vai economizar R$ 987 por mês, se parar de fumar. Mas a pessoa não para. Não para por quê? Falta força de vontade. É certo concluirmos que a liberdade é muito mais um atributo da vontade do que da inteligência. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade que liberta é a verdade que exerce vontade. Não é uma vontade, não é uma verdade estática. É uma verdade em ação, é uma verdade experimentada. É uma verdade que você vive ela no contexto da sua própria vida. É esse o tipo de evangelho que nos falta. O evangelho que nos tira da zona de conforto e nos leva a exercermos vontade naquilo que Deus quer determinar na nossa vida. Nós precisamos sair, levantar e agir em vontade. Hoje eu fui caminhar um pouquinho no parque com os meus netos, eles andando de bicicleta e eu com meu filho, a gente conversando um pouco. E um grupinho de jovens fazendo trabalho, aproximou para nos evangelizar. Como eu gostei de ser evangelizado por aqueles jovenzinhos. É bom a gente ser evangelizado por alguém. É bom você ouvir os argumentos que alguém tem aceso no coração. Eram jovenzinhos de 13, 14 anos, e um evangelho simples, um evangelho bem prático, né? Uma nova linguagem,
de evangelho, e eu me fiz ali de ignorante daquilo que eles falavam, para ver os argumentos que eles tinham, até provoquei, puxei um pouquinho, para ver se saiu alguma coisa mais consistente, mas a simplicidade do que saiu me foi suficiente. E eles queriam vender o produto deles, os livrinhos, tá? Eu comprei. Eu entendi que aquilo que eles estavam exercendo era a vontade do primeiro amor, é a aplicação de Apocalipse, retornar ao primeiro amor. E eu preciso disso. Eu preciso daquele evangelho aceso, aquele evangelho que faz sentido, aquele evangelho que me tira da zona de conforto, aquele evangelho que dá saudade dele. É o evangelho que você pode experimentar. Não é o evangelho que entra pelo ouvido somente. É o evangelho que te faz suar a camisa. É o evangelho que te faz criar expectativas, gerar expectativas. Só o homem exerce vontade contra a inteligência e contra a liberdade de agir, porque a vontade é mais forte. O ser humano é inteligente e livre pela vontade. Pela vontade. Portanto, o homem tem muito mais vontade que inteligência, muito mais vontade que liberdade de realizar. Você só precisa encontrar essa vontade. Precisamos voltar a querer ter vontade. Querer, custe o que custar. Nós temos nos acomodado no evangelho do ouvir. Esse evangelho do ouvir é o evangelho que nunca se traduz no fazer. A pastora Naira falava que no último batismo, ela ficou muito triste com ela mesma. Ela olhou para os batizandos e perguntou a si mesma: quem deles eu pude, de alguma forma, influenciar, ajudar na tomada de decisão deles? Quem? E ela não encontrou um. Fabiana passou para a gente a lista dos batizandos dos últimos 2 anos. São 68 batizandos, foram batizados. 68 pessoas foram batizadas. Na vida de quem você exerceu vontade? Quem foi influenciado por você, tendo você saído da zona de conforto? Nós estamos muito mal acostumados, queridos. A igreja precisa sair da zona de conforto. Essas cadeiras continuam vazias, porque nos falta vontade. Nos falta vontade. Eu lembro quando eu cheguei em casa um dia, eu trabalhava no Banco Real, e cheguei em casa cansado, porque eu estava estudando, fazia faculdade na época, e trabalhava durante o dia todinho, e tinha que chegar em casa correndo, tomar um banho, e ir para a faculdade. E tinha um culto especial, era o culto do soldado. Aí minha mãe falou para mim assim: ô meu filho, parece que vai chover, e a gente já começa a ter leitura, né, da família, né? Minha mãe não é muito ligada à chuva, então se vai chover dela, podia ser traduzido: me dá uma carona, né, para ir para a igreja. E eu falei: mãe, mas vai demorar um pouco para chover. Ela falou: você podia me levar. Eu falei: mãe, eu queria tomar um banho e eu tenho que correr para a faculdade. Me leva. Tá, mãe, eu vou levar a senhora. Eu acho que eu vou viver muito, porque honra o pai e a mãe para que se prolongue seus dias. Eu cumpri, queridos. Eu amava aquela baixinha, meu amor sabe disso. Aí, tá bom, mãe. Aí, tomei um banho meia jato lá e fui levar minha mãe ao culto. Quando eu encostei, o carro falou: desce um pouquinho.
Falei, não, mãe, eu tenho que ir para a faculdade. Desce um pouquinho só. Tá, descer. Que culto é hoje na sua igreja? É culto de soldado. Eu falei, tá bom. Aí desci. Senta um pouquinho do meu lado ali, tá? Aí quando eu entrei, ela puxou o pastor e cochichou no ouvido do pastor alguma coisa. Eu olhei para ela. Eu ministrava louvor na igreja que eu pertencia. E a gente tinha uma banda que estava querendo gravar disco na época, aquele negócio tudo. Eu era guitarrista. Aí, sentei do lado da minha mãe, está aí o pastor, está conosco aí, o membro do grupo Prisma, né? Uma banda que está aí, surgiu aí na cidade, tá? Então, podia ministrar um louvor para a gente aqui. Faltou vontade, né? Aí fui à frente ministrar, por insistência da minha mãe, porque eu tinha ido levar por insistência, tinha entrado por insistência, e fui louvado agora também por insistência. Todo mundo tendo vontade e eu sem vontade, né? Aí, quando eu peguei a guitarra, preparei, que eu bati o olho nas pessoas assim, 2 faróis verdes acenderam assim, ó, na minha frente. Era uma moça muito bonita, que estava ali observando. Aí eu comecei a sentir vontade. Eu cantei o que sabia e o que não sabia. Eu estou falando isso porque, às vezes, as motivações da gente, elas são das mais diversas, mas Deus usa se houver vontade. Deus usa se houver vontade. Eu não sei se alguém converteu com o que eu cantei, tá? Mas eu casei com a moça. A moça que eu conheci, e que por insistência e dando ouvidos para que a vontade fosse encontrada, Deus me abençoou com isso. São 42 anos de casados que nós temos. Mas foi naquela noite que eu resolvi ouvir a minha mãe. Que eu resolvi doar o meu tempo e entrar com ela em obediência e cantar também em obediência, sem muita vontade, mas o pouco de vontade que eu deixei que Deus usasse em mim, o pouco de vontade transformou toda a minha vida. O que nos falta é isso, queridos. É nós exercitarmos uma fé em ação. Uma fé que somente não veja a pessoa atravessando o cabo de aço, não. Você tenha coragem de subir nas costas dele. Você tenha coragem de subir na promessa de Deus, de entrar na palavra de Deus, de curtir isso e viver isso. Porque a vontade de você viver o Evangelho é que faz do Evangelho o Evangelho que é. Não vai adiantar nada a sua fé passiva. Não vai adiantar nada você ficar meneando a cabeça e dizendo, é isso, pastor, o senhor está certo, pastor, é isso, eu concordo, pastor, ou às vezes até eu discordo, pastor, mas não faz absolutamente nada para mudar nada, porque falta vontade, falta o exercício de querer participar e ser um coadjuvante da fé processada por Deus, enquanto Ele é o ator. Você é um coadjuvante, mas a cena da tua vida está aí. E você precisa exercer vontade sobre a tua vida. Então, em resposta a esse documento, que é um documento terrível de ser lido, mas ultimamente eu nunca li algo tão verdadeiro quanto isso. É uma realidade triste, porque a igreja precisa exercer vontade. Sabe quando essa cadeira, essas 3 cadeiras vazias, aquelas 5 cadeiras vazias, as outras vão ser cheias de pessoas? Quando você exercer vontade.
Porque gente que não conhece o Evangelho, você conhece assim, ó. Gente lá no teu trabalho, colegas teus no teu trabalho, que estão precisando de Deus, tem assim, ó. Vizinhos seus que você ouve o barulho, você ouve a pancadaria. Eu lembro, a gente morava no JK, é uma história que a grande parte de vocês conhecem e não tem problema falar, apesar da ausência da pessoa. Uma vizinha nossa gritava, o marido dela batendo nela, e ela gritava, e a gente ficava ouvindo o choro, ouvindo as crianças chorando, ouvindo aquele desespero da família, porque o homem começava a bater e não parava mais, e era vizinho nosso, e a gente, meu Deus, o que a gente faz? A gente orava, botava a mão na parede assim, orando pela parede, que era uma parede dividindo. Aí conhecemos a mulher, que era vizinha nossa. Conhecemos ela. E convidamos ela para vir para a igreja. Meu amor começou a conversar com ela, fazer amizade com ela. E vimos a violência que era o marido dela. Ele, quando bebia, ficava muito violento, tinha arma em casa e era muito perigoso. Ele começou a ver, a perceber que a gente começou a entrar no meio da família e começou a fazer diferença. Porque ela começou a ouvir, meu amor, começou a entender que podia ser diferente. A gente começou a tratar as crianças com respeito, com carinho, as crianças dela, e ele começou a perceber isso, e ele começou a se revoltar contra a gente, porque tinha alguém ajudando a família, e ele começou a se sentir meio isolado, porque ele não queria aceitar Jesus, não queria aceitar o Evangelho, nem nada. Aí ele começou a me ameaçar, e sem querer que a gente aproximasse da família, ameaçando. Um dia ele parou na porta de casa, subiu no teto da casa e começou a atirar na minha casa. A polícia veio, perguntou se eu tinha algum registro de queixa, qualquer coisa. Eu falei, não, ele estava nervoso, ele vai se controlar mais. E fomos exercendo vontade. Sabe qual é o resultado disso, queridos? Essa família está inteira aqui na igreja. As meninas casaram aqui na igreja. Vamos casar a segunda agora, a última delas. A mãe é uma bênção no nosso meio, é líder conosco aqui na Rede de Mulheres. Ele foi mudado em muito, está em processo de transformação, mas houve vontade de aplicar o Evangelho. E cada um dos que estão sentados aqui, vocês lembram como vocês foram alcançados? Pela vontade de alguém em ver você ser alcançado. Quem aqui reconhece que está sentado aqui dentro pela vontade de alguém? Quem? Olha a volta, que coisa linda. Praticamente todos nós fomos alcançados porque alguém exerceu vontade de viver o verdadeiro Evangelho. Então, igreja, vamos acordar, em nome de Jesus. Não se contente em ver essas cadeiras vazias, não se contente. Hoje pela manhã, o pastor Lucas trouxe uma palavra maravilhosa, com 1/3 da lotação da plateia que podia ser. Muitas cadeiras vazias. Dói o coração da gente imaginar que o Espírito Santo de Deus está falando, trazendo uma palavra atual, uma palavra que enche o nosso coração, mas as pessoas que deveriam ouvir não estavam, porque as que estavam ouvindo não exerceram vontade. Vamos ficar de pé? Olha, teve um tempo na igreja em que o Evangelho acendia no coração da gente. Isso não tem muito tempo. Em que as pessoas investiam tempo para falar de Jesus. Creio nisso.
As pessoas investiam tempo para contar para os vizinhos o que Jesus estava fazendo, contar para os colegas de trabalho, de faculdade. Houve um tempo em que viver o Evangelho era muito melhor do que ouvir o Evangelho. Houve um tempo em que a ação do Espírito Santo de Deus tirava a gente de casa em dia de chuva para ir à igreja. Eu e meu amor, recém-casados, morávamos em Uruaçu, começando nossa vida, não tínhamos carro ainda, eu lembro, durante um período grande, nós íamos arrastando nossos filhos num carrinho, o Rubens e Rebeca, Sarinha não era nascida, e o Rubinho penduradinho no carrinho, e a gente morava fora do asfalto, morava em pista cascalhada, e aquele carrinho ia balançando, e eu lembro dos meus filhos pendurados no carrinho, e empurrando o carrinho, 2 vezes por domingo. Íamos para a escola bíblica dominical de manhã, íamos no culto à noite, não faltávamos um culto, tinha vontade, existia vontade, muita vontade de servir a Deus.